Bem-vindos à nossa aula de hoje, onde vamos estar falando sobre contenção e bandagem. Dois procedimentos que devem ser executados pelo técnico em enfermagem durante a sua rotina de trabalho. Mas, antes de mais nada e de qualquer coisa, por gentileza, queira curtir, compartilhar e deixar aí o seu recado, fazer a sua pergunta. Você que é estudante do curso técnico em enfermagem, ou mesmo que esteja estudando para a graduação em enfermagem, ou qualquer tipo de assistência, o qual seja necessário a aplicação de alguns conteúdos pertinentes à enfermagem. Sejam todos bem-vindos. Curta, mas principalmente deixa o seu recado, a sua mensagem, porque eu vou estar podendo interagir contigo. Esse feedback é importante para que eu possa saber qual é a sua dúvida e aí trabalhar em cima dela, ok? Então, gente, curte, compartilha, deixa aí o seu recadinho e, caso você ainda não seja inscrito, por gentileza, queira se inscrever. É muito importante para que esse canal possa crescer e possa levar aprendizado a todos os que estejam ingressando nesse mercado de trabalho, ok? Para isso que a gente está aqui. Como eu estava falando, nosso tema hoje é sobre a contenção e é sobre a bandagem. Inclusive, existe muita dúvida com relação a essas duas atividades, né? Gente, conter o paciente não significa amarrar o paciente, como às vezes erroneamente a gente até acaba escutando entre os próprios profissionais, quando ele fala, tem que amarrar aquele paciente ali. Gente, não. Amarrar caracteriza agressão. Então a gente não pode usar esse termo. A gente não pode falar que vai fazer algo que impossibilite movimentos, blá blá blá. Não. Mesmo sabendo que seja uma rotina, tá? Mesmo sabendo que é necessário a realização da contenção. Então, a primeira coisa é tirar essa coisa do amarrar. São muitos termos, né, errôneos que muitos profissionais acabam utilizando e isso pode até mesmo vir a repercutir em processos jurídicos, processos judiciais, isso é muito sério, tá? Então a gente não amarra ninguém não, tá ok? Então a contenção significa a necessidade de evitarmos algum tipo de acidente provocado pelo próprio paciente. Então, por essa razão, nós precisamos contê-lo no leito, ou nós precisamos conter partes, membros, por exemplo, seus braços, suas pernas, ou mesmo o seu tórax, seu abdômen, a fim de evitar que ele provoque nele mesmo algum tipo de situação que venha atrapalhar o seu processo evolutivo de saúde. E aí a assistência de enfermagem, ela entra nesse contexto, na contenção, no sentido de prevenção, tá? Então é importante, inclusive, que ao admitirmos um paciente numa unidade hospitalar, esses dados sejam informados ao responsável por esse paciente durante a internação. Porque pode acontecer de ele chegar lá para a visita e ver lá que o seu familiar esteja contido e ele não vai entender muito bem, vai se aborrecer, inclusive. Não deixa de ser uma cena meio que traumática, né? Então, a gente se cerca de cuidados a fim de não ferir o paciente no momento de contê-lo, de não comprimir demais os seus punhos para não diminuir o seu processo circulatório. A gente vai se cercar de todos os cuidados, mas é importante que a família, principalmente aqueles ligados ali à internação daquele paciente, tenha noção disso, porque ele não sabe. Ele levou o seu familiar para lá e o que ele vê é uma cena dramática. Então, muitos até fazem foto, tiram foto ali da contenção para tentar entrar com processo contra a unidade hospitalar. E aí a gente tem que se cercar de cuidados. É, inclusive, prudente que exista um protocolo na instituição de internação passando esses dados, que isso pode vir a acontecer, dependendo da situação clínica. Paciente com sonda, o paciente com acesso, o paciente com catéteres, ele pode tentar retirar.
E ele faz isso, às vezes, de forma inconsciente, tá? Então, para que isso não aconteça, o que a gente vai fazer? Vai conter. O paciente entubado, quando fora da sedação, ele pode tentar também fazer ali a remoção do tubo e também pode provocar um acidente sério. Então, a gente vai fazer o quê? Conter. Então, contenção do paciente é mantê-lo no leito de forma segura, a fim de evitar que ele provoque acidentes para com ele ou mesmo que ele esteja em risco de promover algum tipo de acidente, de agressão aos demais pacientes ou aos profissionais de saúde, como acontece às vezes em unidades psiquiátricas. Paciente que esteja em surto, então ele precisa ser contido para que ele não produza, não promova algum tipo de dano a um colega, a um companheiro de quarto, de enfermaria, ou mesmo ao profissional que esteja ali cuidando dele, tá? Então, são situações em que nós podemos avaliar a questão da contenção do paciente. E essa informação de quando fazer a contenção, ela precisa ser, obviamente, feita por anotação. O enfermeiro, ele faz lá no protocolo, né, lá no prontuário dele, do paciente, ele faz lá na prescrição de enfermagem a necessidade da contenção. É sempre que necessário. Então, sempre que necessário, a gente vai conter esse paciente. Lembrando que essa contenção precisa depois ser removida para que ele vá se adaptando novamente às suas condições. À medida que esse paciente vai recobrando a sua consciência, vai entendendo a necessidade dele estar ali, de ter alguns equipamentos ligados a ele, de ter alguns artigos introduzidos nele, a partir do momento quando ele começa a entender isso, então a gente começa a fazer então essa retirada dessa contenção, sempre com observação, é claro, tá? A contenção ela pode ser realizada, como eu disse, nos punhos, ela pode ser realizada nos pés, ela pode ser realizada no abdômen, no tórax. Então, são locais em que a gente mantém esse paciente estável no leito, ok? Mas daqui a pouquinho eu vou fazer a demonstração para vocês de como isso vai ser realizado. E a outra situação, que eu até coloquei aqui, a bandagem, diz respeito a manter um determinado local do corpo desse paciente também em estase, tá? Ou seja, também assim, sem atrito e sem contato com o externo. Então, a bandagem nós vamos realizar em situações em que haja necessidade da compressão local. E aí essa compressão, ela tende a evitar algum tipo de estiramento, algum tipo de processo inflamatório. Então, ou mesmo conter dores intensas. Então, a gente vai promover essa questão da bandagem localizada. Eu aplico a bandagem, por exemplo, punho, mão, braço. Eu também posso colocar somente na extensão de articulação, de braço e antebraço. Eu posso também colocar em coxa. Eu posso colocar articulação de perna e coxa, pés, cabeça. Então, bandagem é necessário que haja a utilização, caiu aqui, a utilização, por exemplo, de ataduras, preferencialmente que essas ataduras sejam elásticas para certas extremidades. E o que isso vai promover? Uma atadura elástica fazendo a compressão local, que é a bandagem, vai estimar uma circulação mais adequada. Ou, em certas situações, diminuir esse processo volêmico para evitar alteração, aumento de vasos que possam vir a comprometer o sistema desse paciente. Então, a bandagem, ela vai ser utilizada quando houver necessidade em situação de luxações, em situação de fraturas, processos inflamatórios de tendões, por exemplo, e aí, nesse caso, ela vai servir para diminuir o processo circulatório e dor, consequentemente. Também é muito indicado a gente promover a bandagem em centros acadêmicos, por exemplo, academias
onde a pessoa está ali fazendo musculação ou praticando alguma arte marcial, a gente pode promover ali, colocar ali uma bandagem para tentar evitar que lesões aconteçam em consequência daquele exercício, tá? Então, por exemplo, também podemos utilizar a bandagem em pacientes que estejam em leito, em crianças principalmente, que estejam com acessos, e aí a gente faz a bandagem de mão, a mão fechada, a mão enluvada, tá? Da mão em luva. Então a gente vai fazer isso utilizando quem? A nossa atadura, tá bom? Um dos materiais o qual podemos utilizar, nesse caso, para contenção, são lençóis, quando o espaço que deverá ser contido é abdominal ou torácico, tá? Então a gente pode utilizar o lençol. Outro local que a gente... outro local não, desculpa. E a bandagem, a gente vai utilizar quem? Vai utilizar a atadura. Seja a atadura comum, a atadura elástica, tá? Às vezes até tiras mesmo, tiras elásticas, que são mais usadas em centros de academia, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como isso vai ser realizado e a forma como vocês precisam proceder. Lembrando que nós não podemos comprimir demais as contenções e que elas devem estar ali fixadas, amarradas, não na grade do leito, mas na parte inferior do estrado do leito, tá? Porque na grade você abre e fecha a grade e aí ela vai acabar soltando, tá bom? Então, eu vou mostrar a vocês agora como eu posso utilizar o recurso da contenção e, na sequência, a bandagem. Bom, eu vou então fazer 3 tipos de contenções, das mais comuns. Vou fazer a de punho, vou fazer a de tórax e vou fazer a de pernas, ok? E em seguida eu faço só a manobra de um tipo de bandagem para não se tornar muito extenso, tá bom? Então tá, vou contar então aqui com a participação da Jade, ela vai me ajudar um pouquinho, tá? Então vem cá, Jade, por favor, senta aqui. Então, me presta aqui seu punho, por favor. O objetivo é não machucar o braço do paciente, tá? Então a gente pode cercar, por exemplo, a extensão óssea com algodão e depois utilizar a atadura. Então, eu vou abrir a atadura desse modo, deixando um espaço, um pedaço da atadura, olha, desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, deixando esse espaço, porque eu vou precisar amarrar depois embaixo do colchão, como eu falei pra vocês. Vira isso aqui, olha, rodo, tá vendo? Faço isso aqui. Vira o seu punho pra cima, por favor. Ó, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Viro a atadura pra seguir. Desse modo aqui, ó. Tá? Então, deixei essa parte extensa e agora eu tô cobrindo a demais, tá? Sem pressionar, sem apertar, nada disso. Então, o objetivo aqui é, no final, amarrar e amarrar para fixar no leito, tá? Então, vai ficar desse jeitinho aqui, exatamente desse jeito, tá bom? Então, essa aqui é a de punho. Para fazer a de tórax e de membros, eu vou precisar de lençóis. Então, vou pegar esse aqui, por exemplo. Esse primeiro lençol. Levante seus braços, por favor. Então, aqui, olha, eu colocaria algodão, por exemplo, tá? Deixa eu tirar esse aqui da frente. Colocaria aqui algodão, para não machucar o braço da minha paciente. Então, ó, faço isso aqui. E prendo dessa forma, tá? Então, tem essa maneira, mas também tem essa outra aqui, ó. Em X, vira assim pra frente um pouquinho, tá vendo? Em X, tá? Isso aqui vai ficar amarrado aqui
e amarrado aqui. Logo não vai fazer nenhum tipo de tração na extensão do pescoço do paciente. Agora, se você pudesse deitar um pouquinho, eu agradeceria. Pode deitar. Chega um pouco para cima. Isso, tá? Olha só. Um lençol. Eu vou colocar aqui sobre a perna e abaixo dessa. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Olha, eu fiz isso aqui, ó. Primeiro. E eu pego aí daqui, ó, um segundo lençol. Fazendo o contrário. Esse fica por cima e esse aqui fica por baixo, tá? Ó, tá vendo? Fiz esse cruzamento. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou enrolar desse modo aqui o lençol de um lado para amarrar na grade. E esse aqui, faço a mesma coisa. Amarro na grade, tá? Então, deixa eu colocar assim, para vocês darem uma olhadinha em como fica, tá bom? Desse jeitinho. Com relação ao punho, você pode sentar de novo, por favor? Deixa eu soltar aqui. Com relação à luva, gente, essa que eu vou fazer agora, é muito utilizada em unidade neonatal, tá? A gente pode fazer isso para conter, no caso, uma bandagem, né? Para evitar que o bebezinho arranque, puxe, sonda, coisa e tal. Ou, por exemplo, para prática de esporte mesmo, coloca a palma na mão. Aqui a gente pode colocar algodão, fecha, mantém fechado. Algodão nas extensões ósseas. Ó, viro. Eu vou começar então a cercar, para fazer aqui uma luva. Ó. O objetivo é manter bem seguro e eu vou rodando para ir formando a luva. Novamente eu viro, olha, desse jeito. Cerco aqui. E volto novamente a cobrir o local. Não, assim, por favor. Pronto. Aqui, coloco o esparadrapo, mantenho, então, a luva, tá bom? É isso aqui, tá? Existem outros tipos de bandagem, mas a gente vai deixar para uma outra hora, para não se tornar tão prolongado. Tá ok? Então é isso, gente. Vocês viram agora como deve ser realizado as contenções no leito. Vocês viram como pode ser realizado também as bandagens, né, as extremidades que foi mostrado. E eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá bom? Eu também aguardo que você faça aí o seu comentário e deixe aí a sua pergunta pertinente, não só o que a gente falou hoje, mas outros assuntos que você talvez queira abordar, tá ok? Então, gente, mais uma vez lembrando, curte, compartilha, deixa o seu recado, se você não for inscrito, se inscreva e na próxima semana a gente vai falar sobre um outro tema, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada pela paciência de vocês. Se gostaram, aplaude. Se não, deixa só sua curtida que tá bom. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.